Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. 43 anos acordando antes da madrugada terminar e o corpo já sabe. Há trabalho. Sempre há trabalho. Meu relógio é o galo da fazenda, aquele branco e vermelho que comprei há 15 anos num leilão em Balsas. Ele canta quando falta ainda 1 hora para o sol nascer, e é como se tivesse uma corda presa em mim, puxando desde o sono. Levanto, coloco os pés no chão frio, sinto a casa respirar ao meu redor, aquele barulho que casas velhas fazem quando ninguém as escuta direito. A propriedade tem 400 hectares. Pelo menos foi o que o cartório dizia quando peguei ela emprestada, 25 anos atrás. Ninguém vem cobrar mais. O dono original morreu. Ouvi isso faz tempo. E a gente ficou aqui, a terra e eu, como se a vida tivesse simplesmente esquecido que a gente existia. Faço café na cozinha que é de barro e goteira. Água quente da chaleira antiga que assovia antes de fervir. Café que compro em pó, deita direto na xícara, aquela com a boca lascada. E deixo esfriar enquanto vejo o mundo ainda escuro pela janela. Lá fora, os picos das montanhas começam a aparecer em roxo, depois em cinza, depois em cor. É o único relógio que presta. Saio pela porteira principal. Aqui rangeia. Sempre rangeia. Já falei com meus próprios dedos que ia consertar e nunca faço. É como se o barulho fosse companhia, proof de que algo se move aqui, que a casa existe, que eu existo. O gado está nos pastos norte e leste, cerca de 120 cabeças agora, tinha mais antes. Vendi 80 há 2 anos quando a seca queimou o pasto e não restava nem folha verde para comer. Os animais que ficaram têm os olhos grandes demais, como se lembrassem daqueles que não voltaram. Conheço cada uma pelo chifre, pela mancha preta na costela, pelo jeito de andar. São meus filhos mais velhos, de alguma forma. Reviso as cercas, tem sempre algo quebrado. Arame enferrujado se soltando dos postes de madeira. Videira crescendo onde não deveria. Uma seção inteira caída perto da linha sul. Teve chuva forte na semana passada, aquele temporal que quase levou o telhado da casa. Sento ali, embaixo de uma árvore que não floresce mais, e começo a consertar, prego a prego, arame a arame. As mãos calosas de 50 anos de trabalho fazendo o que sabem fazer. Ninguém nunca disse que era bonito. Ninguém nunca apareceu aqui para falar que o trabalho de homem sozinho é valoroso. Porque não é. É só necessário. É a gente se mexendo para não virar coisa morta ainda. Perdi gente demais para ficar esperando companhia que não vem. Meu pai morreu quando eu tinha 18, aneurisma cerebral, de repente. E minha mãe decidiu que Maranhão era coisa de gente pobre. Saiu para São Paulo com as malas e a culpa guardada na bolsa. Nunca mais mandou nem cartão de Natal. Depois teve uma mulher lá pelos 25, Rosane, que prometeu ficar. Ficou 2 anos. Depois arrumou emprego na capital e levou a filha que estava nascendo. Mandava foto por alguns anos. Depois parou. Agora tem marido, ou tinha, não sei bem. Pessoas são como nuvem mesmo. Passam. Aprendi a não contar com ninguém. Aprendi que solidão é um luxo quando você não pensa muito sobre ela. Quando você só trabalha, come, dorme, trabalha, come, dorme, o vazio não ecoa tanto. De noite, entro na casa. Faço comida simples. Hoje é feijão com arroz e uma carne que fumei na semana passada. Sou bom de fumaça. É uma das poucas coisas que faço que fico meio orgulhoso. Sento na mesa de madeira que meu pai marcou com as iniciais dele. JB, gravado perto do pé, e como escutando os sons da casa ao redor. Vento batendo nas janelas de vidro finíssimo. Grilos cantando lá fora. Os rangidos que velha tem quando esfria o telhado.
Tem uma rádio pequena que pego notícia. Seca no sertão, gado morrendo de sede, criança perdida em Tocantins, um acidente na BR. Mas depois desligo porque é tudo muito longe, muito fora do meu mundo. Fumo um cigarro que não gosto, só porque o corpo pediu. Bebo um café que virou frio. Vejo a hora passar. De noite durmo no quarto de fundos, aquele que dá para o pátio. Tem um colchão que deita sobre uma base de madeira, lençol que lavo de 15 em 15 dias, um travesseiro que é mais pó que pluma agora. Deito e fico escutando os sons da madrugada. Sapos coachando perto da caixa de água, vento mais forte quando passa meia-noite, barulho de coisa pequena passando por baixo da casa. Tem gambás aqui, cobras de vez em quando. Uma onça que eu vi uma vez lá perto do rio, mas ela não se aproxima da casa. Penso em coisas ruins na cama. Penso se vou morrer aqui. Penso se alguém vai encontrar meu corpo. Penso se importa, aí adormeço. E quando acorda, é tudo de novo. Essa é minha vida. Essa é a vida que restou quando a gente não conseguiu ir embora. Era terça-feira, segunda semana de agosto. O calor estava aquele que só Maranhão consegue fazer. Aquele que cola a roupa na pele, que faz suor descer dentro dos olhos, que deixa o ar tremendo acima do asfalto, mesmo que asfalto aqui seja raro. Sai cedo, como sempre. Fiz a ronda de rotina. Norte, leste, sul, checando cercas, olhando o gado, vendo se tinha alguém doente. Tinha um bezerro manco de nascença que sofre quando anda muito. Passei a mão no seu dorso e murmurei coisas que não significam nada, mas que ele escuta. Eram quase 11 da manhã quando voltei para casa. Ia tomar água no filtro, comer um bolo que cozinhei no final de semana, descansar até o calor passar. Foi quando ouvi um choro pequenino, miúdo demais para ser de criança grande, agudo demais para ser de animal. O tipo de som que ecoa mesmo de longe. Parei, escutei de novo, vinha de fora da estrada que passa na frente da porteira. Aquela estrada de terra vermelha que quase ninguém usa. De vez em quando passa um carro, uma moto, alguém andando a pé indo para a vila. Mas choro de criança ali não era coisa que acontecia. Fui devagar. Deixei meu chapéu de aba larga na varanda, aquele que protege do sol, e puxei uma garota de água. Criança assustada pode ser perigosa. Meu avô ensinava isso. Criança com medo morde, corre, tira a vida da gente em pânico. Melhor chegar com água do que com bravata. Abri a porteira. Fiz barulho de propósito. A gente não gosta de ser assustado de repente. E vi ela. Sentada do lado de fora, encostada na cerca de bamba, havia uma menina. Devia ter uns 7, talvez 8 anos. Cabelo comprido, bege de tanta sujeira. Vestido que tinha sido rosa, talvez, mas agora parecia marrom de lama e terra. Descalça. Pés inchados, com bolhas abertas, daquele jeito que fica quando criança caminha muito em terreno quente. Sangue seco na boca, machucado roxo no ombro, aquele roxo que é quase preto, que fala que foi pancada forte, recente. Seus olhos, quando viu meu rosto, azuis demais, grandes demais, assustados demais. Sentei no chão em frente a ela, devagar, como se fosse um animal selvagem que podia fugir. Oi, pequenininha. Você tá bem? Ela não respondeu. Só chorava aquele choro sem som, o dos que já chorou tanto que não tem mais gás. Lágrima caindo nas bochechas sujas. Você se perdeu? Negou com a cabeça. Muito lentamente, como se essa negação custasse forças que ela não tinha. Alguém te trouxe aqui? Ela não respondeu dessa vez. Só olhou para baixo, para as mãos pequenas no colo, e começou a tremer. Naquele momento, senti algo quebrar dentro de mim. Algo que estava guardado bem lá no fundo. Um vidro antigo, amarelado, que eu tinha aprendido a viver sem encostar. E aquele vidro rachou todinho. Porque eu conhecia aquele olhar. Tinha visto em espelho muitas vezes. Era o olhar de quem tinha sido deixado. Levantei devagar. Vem cá comigo. Ela não se mexeu.
Então eu fiz o que fazemos com gado assustado. Me aproximei com a mão aberta. Deixei ela sentir meu cheiro e lentamente, muito lentamente, peguei ela no colo. Pesava quase nada. Uma pluma, uma folha, uma coisa que o vento podia levar. Entrei na casa carregando ela contra o peito e senti o coração, aquele que eu achava que tinha morrido anos atrás junto com meu pai, começar a bater de novo. Dentro de casa, coloquei ela cuidadosamente no sofá, aquele que herdei da mãe, desbotado, mofando um pouco no canto. Peguei água da geladeira, tirei do congelador a bandeja com gelo. Coloquei no copo junto com água de filtro. Bebe isso devagar. Ela bebeu, a mão tremendo, água escorrendo pelo queixo. Qual seu nome? Antônia. Sussurrado, como se o nome fosse coisa que ela mal conhecia. Antônia. Nome bonito. Eu sou Lucas. Ela não respondeu nada. Só continuou olhando para o copo. Peguei pão que tinha do dia anterior. Não estava duro demais. E passei manteiga. Coloquei no prato azul e ofereci. Você comeu hoje? Ela negou. Come isso então. Ela comeu com as duas mãos, como quem tem medo que alguém vá tirar de repente. Vi o jeito apressado dela engolir, o medo nos olhos e soube. Essa menina conhecia fome. Mas, ela negou, mas olhava para o pão. Dei mais 2 pedaços. Depois, lentamente, comecei a examinar os machucados dela. O roxo no ombro era feio demais para ser acidente. Era pancada. Era mão de adulto. Olhei para as mãos pequenas dela. Tinha marca de unhas nos antebraços. Marca de puxão. Lembrei do jeito que minha mãe me puxava quando eu era pequeno e não obedecia. Lembrei de dor. Lembrei de medo. Antônia, quem te fez isso? Ela olhou para mim, uns segundos. Seus olhos azuis cheios de uma sabedoria que criança não deveria ter. A tia. Pronto. Uma palavra. Uma história. Um mundo de dor concentrado numa palavra só. Procurei por mais informação. Perguntei nome da mãe, onde era a casa, tinha irmão. Ela respondia em sussurro. Respostas curtas, nomes que não significavam nada para mim. Maria, Alcides, um bairro que era umas 2 horas daqui, meia dúzia de pessoas em casa. E aí percebi, ela não sabia direito de onde tinha vindo. Só sabia que tinha saído, que tinha andado, que tinha chegado aqui porque as pernas cansaram demais. Naquela noite, arrumei o quarto de fundos, aquele que guarda coisas velhas, que tem prateleira de madeira, que a gente quase nunca entra. Varri o chão, coloquei um lençol novo na cama pequena que achei guardada. Trouxe um travesseiro que tinha sido da minha mãe, cheirando a lavanda antiga. Você dorme aqui, tá? Ela aceitou como quem não tem escolha. E talvez fosse verdade. Naquela madrugada, escutei ela chorar na cama. Aquele choro mudo de quem tentava fazer silêncio, mas o corpo denunciava a dor. Fiquei de pé, na porta, ouvindo cada som, pronto para qualquer coisa. Naquele momento, sem palavras, eu fiz uma promessa. Essa menina não ia sofrer mais enquanto estivesse aqui. Não sabia como cumprir. Não sabia se conseguia. Mas prometi mesmo assim. Os primeiros 3 dias foram estranhos. Aquele tipo de estranho, que é bom, mas machuca por ser tão inesperado. Antônia não falava muito. Dormia na cama nova, mas acordava de noite gritando. Num desses sustos, eu estava dormindo no sofá da sala. Arrumei para não ficar tão pertinho dela, para ela se sentir segura. E saltei do colchão como se tivesse tomado choque. Aqui! Aqui, meu Deus! Entrei no quarto rápido. Ela estava sentada na cama, tremendo, suada, ainda de olhos fechados, ainda sonhando. Não toquei nela de repente. Chamei. Antônia! Antônia, tá tudo bem? Você tá aqui em casa, tá segura. Os olhos dela abriram devagar. Olhou ao redor. A cama nova, as paredes da casa que não conhecia, aquela escuridão que é de casa. E começou a chorar. Silenciosamente, como se tivesse aprendido que choro barulhento traz apanha. Sentei na beira da cama. Quer água? Ela aceneu.
Peguei o copo que deixava sempre perto. Ela bebeu toda. Depois deu o copo de volta. "Não quer que eu fico aqui?" Ela não respondeu com palavras, mas seu olho me pediu. Então fiquei. Sentei na beira daquele colchão fino e fiquei olhando ela dormir, pronto para qualquer pesadelo que viesse. No quarto dia, começou a chover. Não era daquelas chuvas de verão que passa em 20 minutos, era aquele tipo de chuva que promete ficar. Nuvem preta cobrindo tudo, vento que rangeia a casa, trovão que parece que vem do lado de dentro do seu peito. Antônia se encolheu perto de mim quando começou. A gente estava na cozinha, eu tentando fazer um caldo de galinha, tinha um congelador e ela desenhando com giz que comprei na vila. "Tá com medo?" Ela aceneu. "Chuva é coisa boa, limpa a terra, faz plantação crescer, não machuca ninguém." Ela não parecia convencida, mas se encostou mais em mim. Choveu. E choveu mais e mais. A estrada que passa em frente virou um rio de lama. Pela telinha da janela da cozinha, eu via aquele barro vermelho descendo pela encosta, grosso como sangue. A caixa de água transbordou. Os grilos pararam de cantar, coisa de animal assustado mesmo. No segundo dia de chuva, percebi que a ligação tinha caído. A corda que sai da casa, pendurada entre postes, que traz telefone e internet da vila, sumiu ou caiu no caminho. Não fazia diferença. A gente estava isolado, totalmente isolado. Aquela noite, quando vi a febre em Antônia, entendi que o isolamento tinha preço. Acordei de madrugada porque ela respirava estranho. Aquele tipo de respiração que tem som sibilante, como se o corpo estivesse lutando pelo ar. Entrei no quarto com a vela, porque luz tinha caído também junto com o telefone. E vi ela vermelha de febre, suada, tremendo. Coloquei a mão na testa dela, ardendo. Aquele calor de inflamação, de corpo lutando contra algo que não consegue vencer. Meu coração começou a descer. Eu não tinha termômetro, não tinha analgésico, não tinha nada a não ser água, pano limpo e as mãos que fazem cerca e tira gado. Comecei a trabalho. Úmido o pano em água morna, coloquei na testa dela, depois no pescoço, depois nas axilas. Ela acordou reclamando de frio, enquanto meu corpo inteiro queimava de calor. Tá frio demais. É pra febre baixar, querida. Aguenta só mais um pouquinho." Passou a noite inteira assim. Eu trocando pano, ela tendo pesadelo, a chuva tamborilando no telhado, a escuridão tão preta que parecia coisa sólida. Tinha momentos em que ela delirava. Chamava por alguém, a mãe, com aquela desesperação de quem sonha. Eu murmurava coisas que não acreditava muito, mas que soava como verdade. "Você não vai morrer. Eu não deixo você morrer. Prometi." Pela madrugada, ela começou a piorar. A respiração ficou mais rápida, o corpo mais quente. Ela começou a arreganhar os dentes, como se sentisse dor, dor que eu não conseguia tirar. Fiz a única coisa que restava. Rezei. Nunca tinha rezado, não desde que meu pai morreu, e ninguém respondeu minha prece de criança. Mas naquela noite, segurando a mão pequena de Antônia, eu rezei. Rezei para todo santo que conhecia, para Deus que talvez não existisse, para o universo que talvez ouvisse. Não leva ela. Leva eu se quiser levar alguém. Mas não leva essa menina. Ela já sofreu demais. A febre começou a ceder ali pelas 5 da manhã. Não foi de repente, foi lentamente, tipo vela que apouca pouco a pouco. Sua respiração normalizou. O suor ficou menos intenso. Ela dormiu num sono pesado, um sono que parecia paz. Eu desabei. Literalmente. Meu corpo simplesmente desistiu de ficar de pé. Senti ao chão na cozinha e fiquei ali, tremendo, sentindo 20 anos de solidão e duro caírem de uma vez. Quando o sol nasceu, a chuva tinha parado. Nuvem ainda pesada, mas parecia que ia passar. Fiz café. Tomei em pé na cozinha, olhando pela janela, sentindo cada músculo doer. Antônia acordou mais tarde, ainda fraca,
mas lúcida. Sorriu quando me viu. Você ficou comigo? Fiquei, a noite toda. Tenho medo quando fico sozinha. Eu sei. Por isso fiquei. Aquele momento, quando ela acenou vindo de cama fraca, levemente, quando ela se encostou em mim, aquele momento me mostrou que eu tinha passado por algo irreversível. Essa menina não era mais só um encontro da estrada. Ela tinha virado parte de mim. 8 dias depois, quando a estrada finalmente secou, apareceu um carro. Não era carro comum. Era aquele tipo de carro que polícia dirige. Branco, com faixa, com aquele jeito de autoridade. Meu coração fez aquilo que coração faz quando vê perigo. Disparou. Desceu uma mulher, gorda, suada, de óculos escuro, com aquele andar de quem acha que o mundo inteiro precisa sair do caminho. Veio direto para a porta. Antônia estava dentro da casa, colhendo alface na horta que plantei. Ela não viu. Abri a porta antes da mulher bater. Procuro uma menina desaparecida. Aquele tom de quem não pergunta, de quem manda. Uns 7 anos, cabelo comprido, rosa e cinzento. Se chama Antônia. Meu corpo virou gelo, mas meu rosto continuou igual. Por que está procurando? Porque desapareceu de casa. A mãe ofereceu recompensa grande. 5.000 reais. 5.000 reais. Aquilo para mim era fortuna. Aquilo resolveria a situação de certas dívidas pequenas que eu tinha. Mas naquele momento, quando Antônia apareceu na porta, descalça, com as mãos sujas de terra, com um sorriso tranquilo, eu senti claramente, nenhuma quantidade de dinheiro tinha preço. Antônia, você conhece essa mulher? Aquela menina que dias atrás acordava gritando, que não conseguia abrir a boca para falar com ninguém, virou para aquela mulher e murmurou. Ela me bate. Silêncio. 5 palavras, simples, claras. Como pedra caída em água parada, o impacto não era grande, mas a onda se espalhava para tudo que era lado. A mulher começou a xingar, começou a dizer que era tudo mentira, que criança inventa, que ela era assistente social e que sabia como criança funciona, que eu era sequestrador, que ela ia chamar polícia. Antônia se encolheu perto de mim. Eu olhei aquela mulher, nos olhos, aquele tipo de olhar que não pisca. Ela não vai com você. Como assim não vai? Quem você pensa que é? O pai dela? Riu. Aquele riso que é a arma. Agora sou. Legalmente vou fazer ser legalmente. Essa menina fica comigo. A mulher começou a ameaçar. Polícia, juiz, órgão de assistência social, tudo quanto é papel e autoridade. Mas ela sabia, tinha nos meus olhos, que eu não ia mexer. Entrou no carro xingando, rodas patinando na poeira, saiu acelerando. Antônia não falou nada, só me abraçou. Aquele abraço de criança que prende forte, que não quer soltar. Naquela noite, fiz comida especial. Arroz temperado do jeito que ela gostava, feijão mole, carne que fumei, suco de fruta. A gente comeu em silêncio, naquele silêncio que é confortável, que é companhia. Quando ela ia dormir, eu falei, amanhã vou na cidade, vou conversar com um advogado, vou fazer você oficialmente minha filha, se você quiser. Ela olhou para mim com uns olhos que pareciam 2 luas pequenas. Você quer que eu seja sua filha? Quero, se você quiser ser. Quero. Respondeu rápido demais para ser mentira. Aquela noite, ela dormiu com a porta fechada pela primeira vez. Sem medo. 6 meses. 6 meses de processos, papéis, visitas de gente que queria ver onde ela morava, se era lugar decente, se tinha comida. 6 meses de advogado, que custou quase todo o meu dinheiro de reserva. 6 meses de escuta em tribunal, de juiz pedindo que eu explicasse como eu podia ser pai de alguém que não era meu sangue, de responder com a verdade mais simples do mundo, porque ela chegou abandonada e eu decidi ficar, no dia em que saiu a papelada.
quando deu na frente da máquina de registrar e saiu em português oficial que Antônia Maria era Antônia Maria Barros, filha legal e reconhecida de Lucas de Jesus Barros, nós dois ficamos quietos. Aquele silêncio novo. Aquele silêncio que não é vazio, que é presença. Antônia agora tem 8 anos, estuda na escola da vila, uma meia hora de caminhada, de manhã. À tarde volta e ajuda aqui na fazenda. Não é tipo ela ter responsabilidade demais, é que ela quer. Pega na mão do trabalho, varre o pátio cantarolando aquelas músicas que a avó dela, mãe da mãe, tinha ensinado. Plantei uma horta no quintal porque ela perguntou se a gente podia comer tomate de verdade, não aquele que vem duro da vila. Ela mesma cavou a terra com a enxada pequena que arrumei. Pediu sementes, cuidou de cada muda como se fosse ouro, regando de manhã, tirando erva daninha de tarde, falando com as plantas como se elas fossem amigas. Agora colhemos todo dia. Tem tomate, alface, cebola, abóbora, melancia que está crescendo. E tem a esperança. Esperança é uma vaca. Nasceu há 3 meses, filha daquela marrom que tem cicatriz na orelha. Mas a mãe morreu, infecção do parto, coisa que acontece. E a bezerrinha ficou órfã. Antônia a alimenta na mamadeira, 3 vezes ao dia. De madrugada também, quando a vaca chora. Ela dorme com a porta aberta agora para escutar se Esperança chama. Uma noite entrei na varanda e vi ela ali com a mamadeira na mão, falando com a vaca pequeninha. Você vai crescer grande e forte, muito forte. Ninguém mais vai deixar você sozinha. Eu vou cuidar, sempre. Meu peito todo deu um aperto. Porque ela estava falando de si mesma. Aquela menina que chegou aqui desesperada, que acordava gritando, que tinha medo de barulho alto. Aquela menina agora cuidava de alguém mais fraco. Tinha visto que alguém precisa dela. A professora da escola veio um dia conversar comigo. Mulher jovem, do tipo que ainda acredita que educação muda tudo. Talvez mude mesmo, em alguns casos. Ela perguntou se Antônia podia continuar estudando. Disse que a menina era inteligente demais para parar. Perguntou se eu tinha dinheiro para uniforme, material, coisas assim. Fiz conta rápido na minha cabeça. Escola custava R$ 200 por mês. Uniforme mais uns 100. Material. Quase nada que eu tinha de sobra. Mas olhei para Antônia fazendo lição de casa na mesa, as sobrancelhas franzidas de concentração, e disse: tem sim, ela estuda. Naquele mês apertei mais o cinto. Vendi um bezerro mais cedo do que planejava. Deixei de comprar coisas que o corpo pedia. Mas aquela menina foi para a escola. Agora ela volta todo dia com histórias que aprendeu. Ontem foi: Lucas, você sabia que uma onça pode pular 5 metros de comprimento? Não sabia, não. Deve ser um animal bonito demais. Deve ser importante para a selva. Ela fala com respeito da natureza. Aquele tipo de respeito que fala que ela aprendeu que existir é privilégio, que tudo que respira tem valor. A solidão não desapareceu, mas ela ganhou companhia. E descobri que isso é tudo que sempre precisei. Alguém que me escolheu, que continuou escolhendo, que não saiu porque as coisas ficaram difíceis. Ontem tive um dor no peito, nada grave. O médico disse que foi ansiedade, que é comum em homem da minha idade. Mas durante umas horas eu fiquei com medo de verdade. Fiquei imaginando o pior, imaginando Antônia sozinha naquela fazenda, tendo que cuidar de tudo, tendo que crescer rápido demais. Quando a dor passou, chamei ela. Antônia, eu quero contar uma coisa para você. Ela sentou do meu lado na varanda. Aquele jeito que senta agora, confiante, sem medo. Você tá bem? Ela perguntou porque até criança de 8 anos aprende a reconhecer quando adulto tá em aperto. Tudo bem. Quero contar que eu sou feliz agora. Ela sorriu. Eu também sou. Depois que você me achou na estrada, eu sou feliz. Nós dois ficamos quietos.
vendo o sol descer atrás das montanhas, o céu ficando laranja, depois roxo, depois preto com aquelas estrelas todas que só aqui a gente vê. Quer saber um segredo? Ela perguntou. Quero. Eu não me lembro mais do jeito que ela me batia. Lembro que dói, mas não lembro do jeito exato que ela batia. Parece que você tirou isso de mim. Não consegui responder nada. Só segurei a mão pequeninha dela. Depois de um tempo, ela foi para a cama. E eu fiquei ali, naquela varanda que virou nosso lugar, pensando numa coisa simples. A vida não se trata de ter tudo certo. Não se trata de grandes planos ou vidas que saem como a gente planejou. Se trata de encontrar alguém no caminho, abandonado, desesperado, sem esperança, e decidir com clareza: eu fico, eu cuido, eu não deixo cair. A solidão era companheira comigo por tanto tempo que esqueci como era ter alguém. Mas agora eu lembro. Agora eu tenho. E aquela menina que chegou descalça, sangrando, com medo, aquela menina agora dorme descalça de propósito, porque não precisa mais de sapatos para fugir. Ela está em casa, ela está segura, ela está amada. E todo dia, quando ela me chama de Lucas, aquele apelido que só ela usa, porque pai é título que ela ainda está aprendendo a dizer, meu coração responde. Finalmente responde. Tem coisas que a gente só entende quando o tempo passa em distância suficiente. Quando você consegue olhar para trás e ver a trilha inteira, não só o próximo passo. 3 anos. 3 anos desde aquele dia de agosto, quando encontrei Antônia sentada na estrada. Parece uma vida inteira. Parece ontem. Ela tem 11 anos agora. Não é mais criança, não é ainda adolescente. É aquele tipo de ser humano que existe num meio estranho, com um pé em cada mundo. De manhã, é menina fazendo lição de casa, com a concentração de quem leva a sério tudo o que faz. À tarde, é rapariga. Aquela palavra velha que minha mãe usava, ajudando na fazenda com responsabilidade de gente grande. De noite, quando pensa que estou dormindo, é criança de novo. Ouço ela conversando com Esperança, que agora é uma vaca gorda, saudável, aquele tipo de animal que qualquer outro fazendeiro teria vendido já para lucro. E ela fala sobre coisas de criança, sobre meninas na escola que a chamam de filha de solteiro, sobre professora que não acredita que ela fez o trabalho sozinha, sobre o medo ainda guardado, escondido no canto mais profundo de ser deixada de novo. Eu ouço, sempre ouço. Durmo com o ouvido ligado para qualquer chamado dela. A casa mudou. Não é mais aquele lugar que era refúgio só de sobrevivência. Virou lar. Tem cortinas novas que Antônia escolheu, vermelhas, estampadas com flores, e que ela mesma coseu com a ajuda de Dona Margarida, mulher que vem da vila ajudar com serviço pesado. Tem plantas na varanda que ela cuidava. Tem desenhos dela pendurados na cozinha. Aqueles desenhos que criança faz, sem perspectiva, com cores que não combinam, mas que para mim são arte pura, são prova de que mão dela criou algo. A varanda virou espaço nosso, aquele lugar onde a gente senta de tardinha, quando o calor seca e a gente consegue respirar de novo. Ela lê livro que a escola pede. Eu fico ali, consertando algo que sempre tem para consertar. Arame, ferramenta, coisa velha. Mas na verdade estou ouvindo cada palavra que ela não diz, mas que os olhos dela dizem. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu contar o que foi esses 3 anos, porque não foi tudo calmaria. Não foi história de final feliz, onde tudo funciona. Foi real, messy, complicado, do jeito que vida de verdade é. Os primeiros meses, o ajuste. Os primeiros 6 meses depois que ela chegou foram os mais difíceis. Não pelos motivos que você espera. Não foi porque eu não conseguia cuidar dela. Isso eu conseguia. Plantei mais, vendi mais gado, peguei trabalho extra consertando cerca para gente vizinho só para ter dinheiro. O corpo aguentou. O difícil foi emocional. Era como eu tinha aberto uma porta que não conseguia fechar, e o vento que passava por ali, o vento de responsabilidade, de amor, de medo de falhar, era cortante demais.
Tinha noites que acordava com pânico, pesadelo onde ela desaparecia, sonho onde eu chegava no quarto e a cama estava vazia. Acordava suado, coração acelerado, e tinha que ir checar se ela estava lá, se respirava, se vivia. Antônia acordava com meus passos. Lucas, você tá bem? Tô bem, filha. Volta a dormir. Mas ela não voltava. Sentava na cama, acordada mesmo, esperando que eu voltasse para meu quarto para ela conseguir dormir de novo. Tinha outros problemas também, coisas práticas. Como você banha a criança? Como você corta cabelo? Como você sabe se ela está doente ou só cansada? Como você olha nos olhos dela quando ela te pergunta por que a mãe não quer ela? Naquele último assunto, descobri rapidamente que não tinha resposta que não machucasse. Uns 2 meses depois que ela chegou no meio da noite, sempre à noite, sempre quando a gente está desprevenido, ela apareceu no meu quarto. Lucas, por que ela não quer eu? Aquela pergunta ficou pendurada no ar como coisa viva. Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito que a mãe queria, mas que tinha problema, circunstância, doença. Poderia ter construído mentira que protegesse a esperança dela. Mas olhei nos olhos azuis daquela menina e percebi que ela merecia verdade. Porque tem gente no mundo que não consegue amar do jeito que deveria. Não é culpa sua, é fraqueza deles. Você consegue? Fui bem cuidadoso com essa resposta porque cada palavra importava, porque eu estava construindo a base de como ela ia se ver para o resto da vida. Consego. Loucamente. Quando você chegou aqui, eu estava sozinho faz muito tempo. Estava vazio. E você preencheu cada vazio que eu tinha. Ela sentou na beira da minha cama. Aquela cama que antes era só minha, que agora era nosso refúgio, e ficou quieta. Você não vai sair? Não vou sair. Mesmo que eu fique grande? Mesmo que eu fique diferente? Mesmo que... Pior que já saiu gente que nasceu de mim de verdade. Você é de escolha. Escolha fica. Ela dormiu ali naquela noite. No colchão de casal que era imenso quando estava sozinho, agora ficava justo para 2. Dormi com o braço ao redor dela, aquele sono profundo, aquele sono que é reparação. A resistência da comunidade. Você não vive 25 anos numa região de interior sem ser conhecido. Mas também não vive conhecido como pessoa. Você vive como figura, como aquele sujeito que mora ali, que cuida daquele gado, que não fala muito. De repente você aparece com criança. Virou lenda na vila, virou assunto. Dona Margarida foi a primeira pessoa que veio conversar comigo, além de trazer um bolo. Ela chegou um dia simplesmente acompanhada de filha e falou: escutei que você está criando uma menina. Precisa de ajuda com serviço de mulher. Não foi pergunta, foi oferta. Eu aceitei porque sabia que recusar ia parecer estranho e porque a verdade é que eu precisava. Precisava que alguém mostrasse para Antônia como se comportar no mundo, como se penteava, como se cuidava. Dona Margarida virava 2 vezes por semana, terça e sexta. Trazia comida que ela fazia. Bolo, bolo de chuva, pão de queijo, ensinava Antônia a cozinhar, ensinava a varrer do jeito certo, penteava aquele cabelo comprido com paciência que eu não tinha. Uma vez encontrei Antônia chorando no quarto. O que aconteceu? Dona Margarida perguntou sobre minha mãe. Falou que toda criança tem mãe. Falou que era estranho ela não querer cuidar. Meu sangue ferveu. Entrei na cozinha onde Dona Margarida estava lavando o prato. Você quer explicar por que meteu conversa sobre mãe dela? Dona Margarida não ficou assustada. Mulher daquele tipo de coragem, idade, trabalho, vida toda de desafios, não se assusta com fazendeiro irritado. Porque criança precisa saber, criança precisa processar. Você está tentando esconder dor dela, mas dor que fica escondido apodrece. Ela tem dor o bastante. Exatamente. E você indo estar ali para ela processar. Mas você finge que nunca teve mãe também, vai? Você finge que perde gente, é coisa leve? Fiquei quieto.
Você está criando menina bem, Lucas. Mas menina precisa saber que mãe dela existe, que decidiu não cuidar, que isso diz respeito dela, mas não define ela. Criança que esconde verdade fica quebrada. Dona Margarida tinha razão. Aquele tipo de razão que dói, porque é real. Naquela noite, chamei Antônia. Sentei com ela naquela varanda que virou nosso lugar. Vou contar para você sobre sua mãe. Não vou esconder nada. Você quer ouvir? Ela aceneu, tremendo um pouco. Contei que a mãe dela era mulher jovem demais para ter criança, que tinha problemas com bebida, que tinha homem que não era bom, que Antônia foi acidente, não foi planejada, e que criança que é acidente infeliz todo dia sofre culpa que não é dela. Ela deveria ter procurado ajuda, deveria ter dado você para alguém cuidar, mas ela não fez. E isso é falha dela. Você entende? Entendo. Não é culpa sua. Você é criança perfeita, inteligente, bondosa, trabalhadora. Qualquer pessoa que tivesse você gostaria. Você gosta? Amo. Do jeito que homem ama filha quando escolhe ela. Do jeito que promete que não deixa. Ela chorou. Aquele choro que é de desvaziar, que tira a coisa que estava apodrecendo lá dentro, que sai roxa de tanta dor guardada. Deixei ela chorar tudo o que precisava chorar. Depois enxuguei os olhos dela com a manga da minha camiseta, aquela que tinha mancha de cerca, que era feia demais para levar em cidade, e prometi de novo. Eu fico. Naquela semana, alguém da vila começou a contar história diferente, que eu tinha roubado criança, que criança tinha mãe que procurava, que era coisa errada. A história chegou até a orelha certa e uma assistente social apareceu. Mulher diferente daquela primeira. Essa era mais velha, mais tranquila. Entrou em casa, conversou com Antônia sozinha. Isso me assustou demais. Depois conversou comigo. A menina quer estar aqui? Quer. Ela tem medo de você? Não tem. Você quer mesmo registrar ela como filha? Quero. Aquela mulher olhou ao redor. A casa limpa, a comida feita, o jeito que Antônia olhava para mim quando a gente estava junto, aquele tipo de olhar que não é mentira. Você vai fazer isso. Vou facilitar os papéis. Essa menina precisa de raiz legal. E você precisa de proteção legal também, porque a gente sabe que vai vir mais gente com má língua. Foi aquela mulher que me apontou para o advogado certo, que se ofereceu para falar no tribunal, que colocou o parecer dela que dizia que eu era pai de verdade. Porque pai não é só sangue, é escolha. O segundo encontro. Mas deixa eu contar a parte que realmente mudou tudo. Deixa eu contar sobre quando encontrei o segundo. Uns 18 meses depois de Antônia ter chegado, faz uns 1 ano e meio atrás, teve um dia que choveu demais. Daqueles dias que céu inteiro cai na terra. A gente estava preparado. Tínhamos passado por isso antes. Sabíamos como funciona, como isola, como a gente se vira. Mas dessa vez, quando a chuva começou a secar e eu saí para checar as coisas, encontrei alguém. Homem. Ou o que sobrou de um homem. Estava caído do outro lado da cerca, perto do rio que passa no fundo da propriedade. Molhado, inconsciente, respirando ainda mais fraco demais. Devia ter vindo na enxurrada. Essa era a única forma de chegar ali do jeito que chegou. Meu primeiro instinto foi de medo. Você não sabe de quem é aquilo. Pode ser ladrão, pode ser maníaco, pode ser gente que quer te roubar ou te matar. Maranhão não é seguro demais, especialmente para homem sozinho com criança. Mas tinha um detalhe. Homem estava com fome, via-se no jeito que o corpo dele era, osso coberto de pele e nada mais. Via-se na roupa que estava caindo de tão grande demais. Antônia apareceu do nada, aquele jeito que criança tem de aparecer quando menos você quer que ela veja coisa complicada. Lucas, tem gente aí! Volta para casa. Mas ele precisa de ajuda. Naquela hora, tive certeza que ela estava certa e que eu estava errado. Tive certeza que se eu deixasse aquele homem ali, ia carregar culpa para o resto da vida. Peguei ele, pesava menos que Antônia quando chegou, e levei para casa.
O homem acordou 3 dias depois. Quando acordou, a primeira coisa que fez foi tentar sair da cama. Teve que me conter. Você está em casa segura. Você estava desmaiado. Quanto tempo você não come? Ele não respondeu. Só olhava para o quarto como se fosse lugar estranho, que não era real. Como você se chama? Roberto. Bem, Roberto, você quase morreu ali no Rio. Minha filha te viu. Eu te trouxe para cá. Você vai ficar descansando até ficar bem. Não tenho dinheiro para pagar nada. Não pedi. Roberto tinha uns 60 e poucos anos, cara curtida de quem viveu rua e intempérie. Olho que tinha aquela qualidade de medo permanente, mãos que tremiam. Enquanto ele se recuperava, tomou uns 10 dias para conseguir ficar de pé. Ele começou a contar história. Tinha sido carpinteiro, bom de sua profissão. Casado, tinha filhos, tinha casa em São Luís. Mas depois perdeu tudo. Esposa morreu de câncer, filhos cresceram e foram embora. Negócio fechou porque não conseguia trabalhar enquanto estava de luto. Virou rua. Uns 2 anos na rua. Eu bebia demais. Ainda bebo. Mas quando não tenho dinheiro nem para uísque, a gente volta a pensar coisas que a gente preferia não pensar. Por isso, eu decidi entrar na enxurrada. Achei que era jeito mais fácil de terminar tudo. Antônia, ouvindo essa história, perguntou: Você já tentou isso? Roberto olhou para ela como se visse algo que ele tinha perdido. Como se visse avó ou mãe, ou algo que a gente perde quando fica sozinho demais. Muitas vezes, menina. Muitas. Naquela noite falei com Antônia. Ele pode ficar aqui por enquanto. Precisa de lugar seguro. Ele pode ficar para sempre? Ela perguntou com aquele otimismo que criança tem, que não entende que gente quebrada às vezes quer ficar quebrada. Vamos ver. Mas vir a verdade é que Roberto ficou. Ficou porque eu dei ele trabalho. Tinha cerca para consertar, tinha ripado da casa que precisava arrumar. Ficou porque Antônia insistiu em incluir ele nas refeições. Ficou porque depois de um tempo parecia que ele tinha lugar ali. E é interessante porque aquele primeiro dia que achei ele inconsciente, se eu tivesse deixado ele ali, ele teria morrido. Eu teria escutado depois que corpo de homem foi encontrado no rio. Mas porque parei, porque ajudei, Roberto virou parte da nossa família, o que 3 gerações aprendem juntas. Ter Roberto na casa mudou a dinâmica de um jeito que não esperava. Antônia tinha tido só eu, homem que trabalha, homem que cuida, homem que não fala muito. De repente tinha avô, porque é o que Roberto virou. Avô. Não por sangue, mas por função. Ele contava histórias para ela. Sobre trabalho que fazia, sobre São Luís nos anos 80, sobre gente que conheceu. Contava com aquele jeito de quem tinha tempo demais e tinha aprendido que tempo era luxo. Uma coisa que eu notei. Roberto parou de beber. Não foi porque eu pedi. Não foi porque Antônia pediu. Foi porque, de repente, ele tinha responsabilidade. Tinha criança que olhava para ele. Tinha trabalho que importava. Tinha dia que começava e precisava estar sóbrio para a vida continuar. Um dia, encontrei Roberto e Antônia na varanda. Ela estava ensinando ele a ler, porque Roberto lia pouco, tinha saído da escola cedo. Ela tinha pego um dos livros que a escola dava para ela e estava ali pacientemente ensinando letra por letra. A, de avó. Quando ela disse isso, vi Roberto chorar. Aquele choro silencioso, daquele que aprendeu que choro barulhento não cabe mais na vida. Uma outra vez, Roberto me chamou para o pátio. Ele tinha feito qualquer coisa. Uma caixa de madeira bem trabalhada, com detalhe que só carpinteiro bom faz. Pro Antônia guardar coisas, coisas de menina que cresce. Antônia guardou isso com cuidado, que guardaria tesouro. Ele também começou a cuidar de Esperança de jeito diferente. Fazia conversa com a vaca, coisa que eu fazia, que Antônia fazia, mas era jeito dele, era terapia dele. Ele ia lá, sentia o animal, falava sobre vida. Uns 6 meses depois que Roberto chegou, procurei ele. Você quer ficar? Você quer que eu fique? Quer Antônia quer. E eu quero. Se você quiser,
você fica. Registro você como morador. Você trabalha o que consegue, eu dou comida, cama, lugar para viver. Roberto aceitou, com aquele tipo de alívio que você vê em gente que desistiu de esperar coisas boas. Mudou o documento dele, colocou nos papéis que ele era morador da fazenda, que tinha trabalho legítimo. Antônia ajudou ele a arrumar quarto. O que tinha sido de depósito virou quarto de verdade, com cama, com janela que dava para pátio. A transformação silenciosa. É estranho descrever o que aconteceu comigo nesses 3 anos, porque não foi coisa óbvia. Não foi tipo eu acordar um dia e ser diferente. Foi lento, imperceptível. Tipo aquele jeito que rio muda de curso. Você não vê acontecendo, mas de repente a gente está em lugar completamente diferente do onde começou. A solidão não desapareceu, mas ela mudou de qualidade. Antes, era solidão que pesava. Solidão que ocupava espaço. Solidão que era companheira de desespero. Depois virou aquele silêncio que é diferente. É silêncio que é companhia. É eu sentado na varanda, Antônia lendo, Roberto consertando qualquer coisa com as mãos. É silêncio que respira junto. Comecei a cuidar mais de mim. Coisa pequena. Cortei cabelo de forma, barbeei a barba mais frequente. Comprei roupa que não era só para o trabalho. Fiz reforma na casa, pintei paredes, troquei vidro que estava rachado, coloquei porta que não rangia. Não porque alguém pediu. Era porque vida tinha passado a ter testemunha. Era porque criança e velho estavam olhando, e eu queria que eles vissem que aquele lugar, que aquela vida, tinha valor. Descobri que podia rir, que tinha risonho guardado lá dentro que aparecia em momentos inesperados. Um dia, Antônia contou piada que criança conta, aquela mais ou menos, e eu ri. Ri de verdade. Foi estranho. Foi bom. Comecei a planejar futuro. Pela primeira vez em 25 anos, eu pensava em futuro. Pensava em como Antônia ia crescer, se ia querer ficar na fazenda ou se ia embora, se ia casar, se ia ter filhos, que tipo de pessoa ia ser. Pensava em deixar propriedade preparada para ela, melhores cercas, mais gado, mais plantação. Pensei em adoptar formalmente Roberto também, não de pai, ele era homem demais para isso, mas de guardião legal, que ele tivesse nome nos papéis, que ele tivesse proteção. Queria que os dois soubessem que não era por favor, que não era caridade. Era porque naquela casa, naquela fazenda, a gente tinha virado família. Daquele tipo de família que você constrói, que não é dada por sangue, mas por escolha, todos os dias. Os desafios, que ninguém fala. Mas deixa eu ser honesto sobre as partes que não são fáceis. Porque essa história não é só luz. Tem sombra também, e eu mentia se só falasse de amor. Tem a questão da escola. Antônia era inteligente demais para a escola pequena da vila. Ela adiantava tudo rápido demais. Entendia coisa que outras crianças não entendiam. Professora veio conversa comigo. Ela deveria estudar em cidade grande, estudar direito, tem cérebro para a universidade. Meu coração caiu porque eu sabia o que isso significava. Significava que, eventualmente, ela ia querer sair. Significava que eu tinha tirado ela de uma cadeia para colocar em outra. Porque ficar aqui, naquela fazenda, ia ser tipo cadeia para menina com potencial. Conversei com Roberto sobre isso. Você está preocupado que ela saia? Sim, ela vai sair, Lucas. Criança com asa tem que voar, mas voltar, isso é escolha. Você deixa ela voar, ela volta. E se não voltar, aí você vive sabendo que criou alguém que conseguiu sair. Isso é sucesso de pai, não fracasso. Tem também a questão de trauma, porque criança que passa pelo que Antônia passou não fica inteira, fica com rachaduras, com pontos frágeis. Tem noites, às vezes meses inteiros sem nada, que ela acorda gritando. Tem dias que ela é agressiva sem motivo. Tem momentos que o medo dela da mãe volta, que ela fala que talvez fosse melhor ter ficado lá. Nesses dias, tudo que eu podia fazer era ficar. Ficar quieto, deixar ela processar.
Não tentar consertar, porque algumas coisas não se consertam. Tem também a questão do mundo, porque mundo não ama gente que é diferente. Mundo não ama gente que é criada por pai solteiro, que mora em fazenda, que é criança de trauma. Na escola, outras crianças perguntavam coisas cruéis. Por que você não tem mãe? Por que seu pai é pobre? Por que você trabalha? Antônia aprendeu a responder com raiva. Porque minha mãe era fraca. Porque meu pai é honesto. Porque trabalho é dignidade. Mas eu via a dor nos olhos dela, via quando ela chegava em casa e não queria falar de nada. Via quando criança que era feliz virava criança, que entendia o mundo era cruel. Consolei ela do jeito que dava. Mundo é assim mesmo. Mundo dói. Mas você tem pessoas aqui que amam você de forma absurda. Você tem casa, você tem trabalho que importa, você tem futuro. Essas coisas que você tem, muita gente nunca vai ter. Roberto e a segunda chance. Se Antônia virou a razão de eu continuar vivo, Roberto virou a razão de eu entender que se pode virar de novo mesmo quando você achou que tinha virado forever. Roberto tinha sido destruído. Completamente. Não era só álcool, era depressão, era vazio, era dor que virou tóxico. Ele tinha feito tentativa de suicídio. Me contou isso depois de uns 3 meses aqui, porque não conseguia mais carregar o peso de estar vivo. Mas aqui, tendo responsabilidade, tendo trabalho, tendo criança que o chamava de avó, aqui ele descobriu que ainda tinha coisas a oferecer. Carpintaria dele voltou. Começou a fazer móvel para o gente vizinho. Não por dinheiro. Eu dizia que não precisava de lucro, mas porque era terapia. Era forma de lembrar que ele tinha skill, que ele tinha valor. Um dia procurei ele. Você quer registrar seu trabalho em seu nome? Como assim? Quero que você abra negócio pequenininho aqui mesmo. Você faz móvel, gente paga, você ganha dinheiro seu. Você fica aqui, trabalha aqui, mas é seu negócio. Ele olhou para mim como se tivesse oferecido o mundo inteiro. Você acredita mesmo que eu consigo? Não só acredito, sei. Aquele pequeno negócio salvou Roberto de um jeito que nada tinha conseguido salvar. Porque, de repente, ele tinha independência. Tinha renda, tinha propósito. Tinha razão para acordar que não era porque alguém exigia, era porque ele queria. Antônia virou assistente de oficina dele, e aquela menina que chegou assustada, que mal conseguia falar, aquela menina agora aprendia a carpintaria do avó, ajudava ele a consertar, a criar. Um dia, Antônia apresentou um móvel que fez com Roberto. Uma prateleira que tinha detalhe bonito, bem feita, profissional. Ela fez metade, ele fez metade. Os dois juntos criaram algo. Coloquei aquela prateleira na minha quarto, para guardar coisas que importam. E toda vez que via também a história, de avó que quis morrer, de neta que quis viver, dos dois encontrando forma de estar juntos. Quando voltou, uns 2 anos depois que Antônia chegou, sua mãe apareceu. Não foi surpresa total, teve aviso. Aquela primeira mulher, aquela assistente social, tinha encontrado mãe de Antônia. Tinha conversado. Mãe queria ver filha. Eu aviso Antônia. Sua mãe quer vir aqui. Antônia congelou, literalmente ficou imóvel. Eu não quero ver ela. Você tem certeza? Tenho. Mesmo se ela quer desculpa? Desculpa não volta tempo, não volta mãe que deveria ter sido. Aquela menina de 11 anos acabou de me ensinar mais sobre maturidade, sobre aceitação, sobre conseguir deixar coisa ir. Quando mãe dela chegou, aquela mulher fraca, envelhecida demais, que tinha sido tirada daquela primeira assistente, eu recebi ela sozinho. Ela chorou, pediu para ver Antônia. Eu falei que Antônia não queria. Mas ela é minha filha. Era, agora é minha. Você deixou quando ela estava pequeninha demais para se defender. Agora ela grande demais para sofrer de novo por causa sua. Eu quero tentar ser mãe.
Deveria ter pensado disso uns 3 anos atrás, quando ela estava sentada do lado de fora da minha porteira, descalça, machucada. Mulher ficou na casa uns 2 dias. Antônia não saiu do quarto. No final, ela foi embora. Deixou carta que Antônia nunca leu. E eu descobri uma coisa sobre proteção de pai. É que você fecha a porta quando precisa fechar. Não é coisa bonita, mas é necessária. A vida. Que construímos agora, 3 anos depois, a gente existe como coisa real. A fazenda é maior. Plantei mais terra. O gado tá saudável. Tem estrada que acesso ficou melhor porque convenci uns vizinhos de ajudar com reparo coletivo. A casa é lugar que criança feliz habita. Tem livro na prateleira, tem desenho na parede, tem plantas que florescem. Tem cheiro de comida feita com amor, porque Antônia cozinha agora, cozinha bem, cozinha como quem aprendeu que alimentar pessoas é ato de cuidado. Tem gato que apareceu um dia, que Antônia adotou. Tem esperança que cresceu e teve bezerro próprio. Tem rotina que é previsível, mas não é chata. É aquela rotina que é estabilidade. Antônia treina para a Olimpíada de Matemática da escola. Ela é boa mesmo. Tem chance de ir competir em São Luís. Quando souber resultado, eu vou ficar com ela aqui, torcendo, apoiando, segurando o medo que ela não saia do pedestal que não devia estar nem aqui, nem em nenhum lugar que ela não queira estar. Roberto tem renda agora. Pequena, mas sua. Tem dignidade. Tem criança que o chama de avó sem ironia, sem pena, com afeto verdadeiro. Tem uns papéis que estou tentando resolver com advogado para reconhecer Roberto como avó legalmente também. Não porque lei precise disso, mas porque eu quero que fique claro no mundo inteiro. Esse homem importa. Esse homem faz parte dessa família. Esse homem é dele. Tem coisas que a gente não fala sobre quando conta histórias felizes. Tem o jeito que meu corpo tá cansado demais. Homem de 46 anos não deveria cansar tão fácil. Mas anos de trabalho pesado, de sono que não repousava, de corpo que nunca parou, tudo cobra sua taxa. Tive aquele pequeno infarte que mencionei. Médico falou que foi aviso. Que se eu não reduzisse trabalho, próximo podia não ter aviso. Assustei demais, porque de repente percebi. Antônia precisava de mim inteiro, não quebrado. E se eu morresse, o que dela? Conversei com Roberto. Se alguma coisa me acontecer, eu tomo conta. Você tem certeza? É responsabilidade grande demais. Aquela menina é minha neta, Lucas. Responsabilidade já é minha também. Naquela hora, entendi que a gente tinha construído algo que sobrevivia a mim. Que eu não era mais o único, que havia rede, mas ainda preocupa, porque medo de deixar criança órfã de novo, porque é o que ela seria se eu sumisse, esse medo é daquele tipo que não dorme nunca. A conversa sobre o futuro. Um dia desses, Antônia perguntou, Lucas, você vai envelhecer? Vou. Tudo envelhece. Eu vou ficar sozinha de novo? Aquela pergunta eterna, aquela pergunta que ela aprendeu a fazer com palavras novas, mas que sempre foi a mesma. Você não fica sozinha. Tem Roberto, tem Dona Margarida, tem gente na escola que te ama, mas você é diferente. Eu sei, por isso vou tentar viver o máximo que conseguir. Por isso vou cuidar do corpo, por isso vou deixar as coisas arrumadas para você. Você vai deixar a fazenda para mim? Vou deixar. E vou deixar junto com ela toda a história que a gente escreveu aqui. Vou deixar memória de avó que fez móvel. Vou deixar conhecimento de como cuidar de terra. Vou deixar amor que você merecia receber desde sempre. Ela se encostou em mim. Aquele tipo de abraço que criança dá quando está processando coisa demais. Mas isso é entre nós. No mundo, as coisas mudaram também, de forma menos óbvia. Dona Margarida começou a trazer outras meninas para a fazenda. Não para ficar, era para trabalho, para Antônia ajudar e ensinar coisas que aprendia. Era de forma pequena, mas era forma de passar conhecimento.
Virou coisa da comunidade de forma meio natural. História de que aquele fazendeiro solitário tinha adotado criança, que tinha acolhido velho, que tinha transformado propriedade em lugar aonde gente ia ter chance. Gente começou a me procurar. Morador que precisava de trabalho, criança que estava em situação ruim, gente que tinha problema. No princípio, eu não sabia como lidar. Agora, depois de 3 anos, eu sou mais confortável com o papel que assumi. Porque aquilo era só consequência de uma coisa, de eu ter escolhido parar um dia quando encontrei Antônia, de ter escolhido ajudar. Um dia veio um menino, tinha uns 10 anos. Mãe estava na cadeia, pai tinha desaparecido, tio que cuidava abusava. Tia de Dona Margarida trouxe, perguntou se eu tinha espaço. Eu olhei para Antônia. Ela aceneu. Roberto aceneu também. Então aquele menino ficou. Se chama João. Agora tem trabalho. Agora aprende carpintaria com Roberto. Agora estuda na escola. Agora tem lugar. A casa que era só minha virou casa de gente que é marcada por abandono. E aquilo que seria coisa que me assustava demais, ter mais uma criança, virou coisa que faz sentido. Tem coisas que aprendeu nesses 3 anos que eu gostaria de ter aprendido antes. Aprendi que solidão pode ser escolha ou pode ser cadeia. Aprendi que tem forma de sair da cadeia. É quando você tira a porta para fora, abrir para alguém entrar. Aprendi que pai não é coisa de gene, é coisa de estar. É acordar cedo para proteger. É segurar a mão que tremendo de medo. É dizer não quando precisa dizer. É dizer sim quando precisa dizer. Aprendi que criança que sofre trauma não fica curada, fica cicatrizada. Mas cicatriz é prova de que ferida sarou. E criança que tem cicatriz é criança que aprendeu a sobreviver. Aprendi que velho que perdeu tudo pode encontrar tudo de novo em forma diferente. Que dignidade não é coisa que tempo tira. É coisa que gente tira e que gente pode devolver. Aprendi que trabalho manual, aquele de cercas e terra, é trabalho sagrado. Que cuidar de animal é responsabilidade. Que crescer comida é milagre pequeno que acontece todo dia. Aprendi que silêncio pode ser horrível ou pode ser sagrado. E diferença é se tem companhia dentro dele. Reflexão de alguém que não esperava. Por nada tem momento, quando estou na varanda de madrugada, porque de madrugada é quando o homem da minha idade acorda e fica acordado, que eu penso em tudo que foi. Penso em homem que era antes, aquele que acordava no escuro, que ia para o trabalho porque tinha que ir, que voltava porque não tinha onde mais ir. Aquele que estava morrendo devagarinho, que estava virando coisa. Penso em dia que encontrei criança na estrada. Se eu tivesse voltado minutos antes, se tivesse voltado minutos depois, talvez não encontrasse. Talvez ela teria morrido ali. Talvez eu teria continuado igual. Penso que tudo que a gente é consequência de encontro. Que vida é jogo de encontro. Que destino, se destino existe, é coisa de estar no lugar certo, na hora certa. E depois, penso em Roberto, em João, em Antônia dormindo dentro de casa, em Dona Margarida que vira amiga, em gato que apareceu do nada, em esperança que virou vaca bem-vinda. Penso que comecei com nada e agora tenho tudo. O que Antônia ensinou. Essa menina que chegou traumatizada, desesperada, sem esperança, essa menina me ensinou que esperança não é coisa que você espera. Esperança é coisa que você cria. Ela me ensinou que criança é resiliente de forma que adulto nunca consegue ser. Que ela pode sofrer demais num dia e acordar rindo no outro. Que capacidade de seguir em frente é coisa que vida de rua ensina e que gente de conforto nunca aprende. Ela me ensinou que pai é verbo, não é substantivo. É coisa que você faz todo dia, em cada decisão, em cada momento. Ela me ensinou que humanidade não é coisa que morre mesmo em pior situação. Que criança que apanha ainda consegue ser bondosa. Que trauma não destrói completamente. Deixa cicatriz, sim, mas deixa a pessoa em pé.
Ela me ensinou que quando você oferece lugar seguro, coisa mágica acontece. Que criança que estava desesperada consegue sonhar de novo, consegue ir para a escola, consegue competir, consegue ser criança. Tem coisas ainda que precisa fazer. Preciso deixar propriedade arrumada para Antônia. Preciso ter dinheiro guardado. Preciso registrar papéis de forma que fique claro que é dela. Preciso ter conversa com Antônia sobre saída, porque ela vai sair um dia, vai querer cidade, vai querer universidade, vai querer vida maior do que essa fazenda consegue oferecer. E eu preciso estar preparado para deixar partir. Preciso estar preparado também para a morte, porque morte é coisa que homem do meu tipo sabe que vem. Preciso deixar tudo certo, tudo organizado. Preciso deixar letra escrita, porque letras escrita fica. Preciso reconhecer Roberto como avó. Preciso resolver situação legal de João. Preciso deixar instrução clara de como cuidar de cada animal, de cada planta, de cada coisa que importa aqui. Preciso aprender a deixar ir, porque pai, real, verdadeiro, aquele que ama. Pai sabe que o último ato de amor é deixar pessoa crescer para longe. Quando todas as histórias acabam, quando toda a narrativa chega no fim, tem coisas que permanecem. Permanece silêncio, que é sagrado. Permanece trabalho que importa. Permanece terra que responde quando você cuida. Permanece animal que te reconhece. Permanece criança que desceu de desespero e agora respira esperança. Permanece encontro. Aquele dia de agosto, quando o mundo inteiro estava parado e uma criança apareceu na estrada e dizia, me ajuda. E permanece resposta, sim, porque toda história humana, toda história que importa, começa com encontro e termina com decisão. E em Meso tem escolha. Todo dia, escolha de ficar, escolha de cuidar, escolha de amar. Eu não sou herói. Herói é coisa de história infantil. Eu sou o homem que estava perdido e que encontrou forma de parar de estar perdido. Eu sou o pai que aprendeu que filho não é coisa que nasce, é coisa que você escolhe todo dia. Eu sou avó, não de sangue, mas de lei e coração, que acredita em segundo chance porque ele mesmo tem uma. E é tudo. É o suficiente. Porque em mundo que é tão frequentemente cruel, tão frequentemente frio, ter lugar seguro, ter gente que ama, ter propósito, ter trabalho que importa, ter criança que desceu de desespero e agora sorri para a varanda. Isso é tudo que precisei, isso é tudo que sempre precisei. E peguei porque parei um dia e escutei o chamado.